Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já comenta, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E hoje vamos ter uma roda falando sobre a saúde da mulher. E para estar falando um pouquinho aqui comigo, eu estou com a Mariana, estou com a Tayana, que é ginecologista, e estou aqui com a Neia, que é psicóloga. Você aí de casa, como anda a sua saúde? Meninas, quero aqui agradecer por você estar aqui no Natcast, né? Por trazer, né, esse conteúdo que a gente vai estar falando sobre a saúde da mulher, a saúde mental. E Mariana, se apresente aí para o pessoal de casa. Se eu deixei de falar alguma coisa, fale aí para nós. Primeiramente, para agradecer o convite de estar aqui e falar de um assunto que é tão importante, né, na prática da nossa profissão, e também para servir de palco, né, de conteúdo para todo mundo ter acesso à informação. Eu sou Mariana, sou mineira, fiz faculdade lá, vim para cá, para São Paulo, para fazer a residência, e estou aqui há 10 anos já trabalhando. E me especializei em ginecologia e obstetrícia pela maternidade Leonor Mendes de Barros, que é uma maternidade de alto risco da Zona Leste. E fiz mais um ano de patologia do trato genital inferior, que é uma especialidade mais de doenças genitais e HPV, na Santa Casa de São Paulo. E aí, meu trabalho é com isso desde então, e é a área que eu mais gosto da ginecologia. Trabalho mais com a ginecologia do que com a obstetrícia, e é o que hoje me realiza. Legal. Neia, se apresente aí para o pessoal de casa, fala um pouquinho de você. Bom, meu nome é Laudineia, nas redes sociais sou conhecida como Neia Gomes, sou psicóloga já há alguns anos. Hoje o meu foco de trabalho é ansiedade, depressão, obesidade, preparo para a cirurgia bariátrica pré ou pós. Estou em São Paulo também já há alguns anos, mas eu vim de Rondônia. Me especializei em análise do comportamento clínica e agora há pouco tempo também terminei uma especialização em obesidade, transtornos alimentares e cirurgia bariátrica. Bom, adoro a psicologia, acho que o cuidado com a saúde mental é primordial. E muito obrigada por essa oportunidade de poder falar um pouco mais, né, de saúde mental e psicologia. Prazer estar aqui com vocês, meninas. Tayana, se apresente aí pro pessoal de casa, né? Se apresente você, o que você faz. Tudo bem? Então, meu nome é Tayana, eu sou baiana, vim aqui para São Paulo também a trabalho, né? Eu me formei em Minas Gerais e depois vim para São Paulo para fazer minha residência médica. Também fiz a residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Leonor Mendes de Barros, junto com a Mariana. Legal. E depois que me formei, eu, diferente, já fui seguir mais para a área da obstetrícia, né? Então, a minha paixão aí já são mais as gravidinhas. Então, eu me especializei em gestação de alto risco pela USP, fiz medicina fetal na clínica da Conceptus e fiz reprodução humana também no Hospital Sírio-Libanês. Então, hoje, o meu trabalho é voltado mais para a obstetrícia, que é o que mais me realiza na minha profissão. Legal. Mari, por que você, né, começou a trabalhar nesse ramo? O que foi assim? Foi desde criança? Porque às vezes quando a gente é criança, a gente pensa, nossa, eu quero ser médica, né? Por que você gostou e tá trabalhando com isso hoje? Na verdade, a curiosidade é que antes de medicina eu fiz veterinária. Olha, fiz um ano e meio de veterinária, mas aí acabou que por percalços do caminho, acabei não me identificando tanto, porque eu fui criada assim em fazendas, com muito bicho, achei que era um amor assim para trabalhar, mas aí acabei sofrendo um pouquinho. E aí acabei desistindo e me decidi pela medicina mesmo. E aí durante o curso, assim, eu me encantei assim pela ginecologia e obstetrícia, e uma das residentes na época eu era acadêmica, mas uma das residentes que eu fiz estágio junto, ela falava para mim, não é ginecologia, não é você que escolhe a ginecologia e obstetrícia, a ginecologia e obstetrícia que escolhe você. E depois que ela falou isso comigo, eu falei, realmente, eu não consegui gostar de nenhuma mais especialidade, não consegui me identificar com nenhum outro tipo, e aí eu me
falei, não, é isso mesmo que eu vou fazer, me encantei com o universo feminino, gosto desse cuidado, apoio, e acho que, assim, hoje em dia a mulher tem um espaço muito maior do que tinha antigamente, e eu acho que eu amo essa parte. Então, Sim. foi a identificação à primeira vista, vamos dizer assim. Legal. Muito E bom. você, Neia, por que você resolveu ser aí psicóloga nesse É. mundo, né? De entender a nossa mente. Me identifiquei aí com a fala, né, da Mari. Eu tive uma professora que ela dizia isso, né? Que ninguém escolhe a psicologia por acaso, né? Eu li um livro há muitos anos atrás e esse livro falava sobre como encontrar o seu propósito de vida. E o autor dizia o seguinte, que quando você começa a ter um incômodo muito grande por algumas coisas, você passa na rua, vê uma situação e aquilo te incomoda. Você vê uma pessoa sofrendo por alguma coisa, aquilo te incomoda. Isso pode estar mexendo lá naquilo para que você foi criado, né? Fala sobre propósito. Todos nós temos um propósito nessa vida. E eu, desde muito cedo, eu comecei a trabalhar com pessoas. Eu comecei a gerenciar loja com 19 anos de idade. E foi um desafio muito grande para mim, porque eu comecei a gerenciar, nessa época, uma equipe de 15 pessoas, com 19 anos de idade. E eu sempre fui muito envolvida com um grupo de pessoas em comunidades cristãs que eu sempre trabalhei. Nesse período, com 19 anos de idade, eu conheci uma menina de 12 anos com câncer em fase terminal. Então, eu acompanhei essa menina até o período de morte dela, né? E aí, esse conviver com a dor das pessoas, com o comportamento humano, sempre me instigou muito. Mas a psicologia, ela só chegou de verdade na minha vida quando eu tinha 29 anos de idade. Me tornei empresária, também nessa área, né, de confecções, sempre estive na liderança de pessoas e sempre sentindo essa necessidade de compreender o ser humano, né? E aí, com 29 anos de idade, eu comecei a adoecer. Vocês que são médicas conhecem a somatização, né? Então, eu comecei a somatizar, muitas dores no corpo inteiro. Já estava fazendo psicologia. E aí eu cheguei em um médico e ele falou para mim o seguinte: eu vou te encaminhar para uma psicoterapia porque não tem nada clínico em você. E aí eu conheci o meu primeiro processo terapêutico. Nesse processo terapêutico, eu entendi o que era a terapia. Então, realmente fez sentido para mim a psicologia. Então, a psicologia para mim é isso, né? É ajudar as pessoas a compreenderem a dor da alma e passou a ser realmente um propósito, né? Então, hoje, esse foco de trabalhar ansiedade e depressão é ajudar as pessoas a desvendarem isso aí, né? Esse sofrimento da alma e passarem a ter uma vida com mais qualidade. Então, tá aí esse propósito de vida que é a psicologia na minha vida. E você, Taia, por que você escolheu essa profissão? Já tinha algum sonho? Foi assim, a profissão te escolheu também, né? Então, assim, para mim também não era um sonho de criança, né? Inicialmente eu tinha muita dúvida de que área que eu ia seguir. Sempre fiquei em dúvida entre medicina e direito. Nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Mas acabei seguindo a medicina. Eu tinha um tio que era médico, então foi quem primeiro me inspirou. Sim. E resolvi seguir por essa área. Mas a ginecologia e a obstetrícia, como a Mari falou, não é algo que você escolhe. Te escolhe, principalmente na minha subdivisão aí, que foi a obstetrícia, né? A obstetrícia é uma das poucas áreas na medicina em que a gente não trata doenças em específico. Então, que o seu papel é muito mais apoiar, é muito mais passar uma confiança, uma segurança, é você estar lá do lado da mulher. A gravidez não é uma doença. Então, você não está ali para tratar um problema, você está ali para poder você ser apoio, para você ser um suporte para ela. Então, é muito difícil você escolher isso. Não é todo mundo que consegue ser isso, né? Você é escolhida. Ou você ama, ou você não faz. Então, a obstetrícia, para mim, sempre foi uma grande paixão.
justamente por isso, por eu não estar ali tratando doenças. Por eu estar ali muito mais sendo um apoio do que sendo uma médica em si. Né? Eu consigo ser uma médica e ser um apoio dentro da mesma situação. Então, para mim, é isso aí que a obstetrícia Vocês fazem realiza. um acompanhamento, é isso? A gente faz todo o acompanhamento, né? Da gestação, do parto. Então, você tá ali com ela nos momentos mais maravilhosos e nos momentos mais difíceis que é a gestação. Desde quando ela descobre até o momento em que nasce o bebê. E então, algumas assim, é vezes até sensacional. antes, né? Que muitas procuram a gente com o propósito de engravidar. Sim. Então, umas já acompanham com você, aí decide engravidar, quer fazer a rotina toda com você. Que eu acho que é o nosso objetivo, assim, é acompanhar essa paciente aí desde a primeira consulta dela, que ela vira a mocinha, vamos dizer assim, até ela na menopausa, né? Acompanhar a vida dela, assim, passar por todas as fases e, com certeza, a obstetrícia é uma das fases mais importantes da vida da mulher. E, às vezes, você acompanha mães e filhas, né? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que a mãe e a filha engravidaram, eu faço pré-natal das duas. Elas vão ter o bebê praticamente ao mesmo tempo. Então, você acompanha famílias. Então, assim, é muito bom, é muito gratificante. E como que é para vocês que são médicas essa questão da importância de ter esse acompanhamento, né? Porque às vezes a gente vê assim, pessoa, eu não preciso de acompanhamento, eu vou lá uma vez por mês fazer o acompanhamento, ou alguém que quer, né, tem a vontade de engravidar, a importância de ir no médico também antes, a importância de cuidar do corpo. Como que é esse desafio para vocês? Tem algum desafio na profissão? Como que vocês passam o dia a dia? Eu acho que o maior desafio é justamente conscientizar as mulheres sobre isso. Porque, apesar da medicina estar avançando, apesar de ter conhecimento, a gente tem hoje várias plataformas com vários tipos de conteúdo, ainda tem muita gente resistente a procurar o médico periodicamente, de fazer os exames de rotina. Então, a Thay, que é gestação de alto risco, é especialista em gestação de alto risco. Se você programa uma gestação, é muito melhor, você já chega com a suplementação, com as patologias de base tratada. Então, faz toda a diferença. E essa, na minha opinião, é o maior desafio, que é trazer essa paciente para passar com essa consulta. Porque, como você disse, muita gente acha que não precisa, se não sente nada, Sim. se eu tô bem, se eu tô tranquila, então foca no trabalho, foca no filho, foca em outras coisas, e não foca na saúde, né? O maior desafio nesse sentido que eu vejo é justamente esse, é de você desmistificar que você procurar um médico não é quando você está doente, né? Quando você está sentindo algo. Então, assim, hoje a nossa maior importância é justamente na prevenção. Justamente da gente tentar evitar que esses problemas cheguem. Ou tentar ao máximo fazer, por exemplo, um envelhecimento saudável, né, uma gestação saudável. Então, tudo isso a gente pode programar, né, antes de uma patologia acontecer. Hoje a gente tem, por exemplo, vários exames que são preventivos, então que a gente pode diagnosticar antes, né, ou até diagnosticar no início e possibilitar uma condição de cura muito maior do que você aparecer no médico somente quando você já tem sintomas, quando você percebe uma alteração. Então, acho que esse é o maior desafio nosso, é fazer com que as pessoas tirem um tempinho na agenda para procurar um médico antes que você sinta algo, antes que você sinta a necessidade. Simplesmente por colocar na sua rotina um tempinho para você. É o velho clichê, prevenção é o melhor remédio, né? Então, é melhor você descobrir antes do que já tratar quando tá doente. Sim. Ô, Ney, e para você, como que é essa parte da questão da saúde mental, né? Os desafios na sua profissão? Porque é a mesma coisa que as meninas falou, né? As pessoas deixam de última hora para ir. Sim. E também no psicólogo, terapeuta, psiquiatra, Sim. a gente deixa no boom. Agora eu vou procurar uma ajuda. Como que é? Eu vou pegar até um gancho na fala das meninas dentro dessa questão da mulher, né? Porque o que é a gestação? Ela é também um preparo emocional dessa mulher, dessa menina, né? Que era só uma mulher, mas que agora vai se transformar em mãe. Então tem todo um processo emocional, psicológico acontecendo dentro dessa mulher. Muitas mudanças, né? Muitas mudanças. Então, essa questão da preparação do pré-natal, isso também vai ajudando a mulher psiquicamente construir a maternidade.
né? A incidência de depressão pós-parto, ela é altíssima. Em torno de 25% das mulheres têm sintomas de depressão pós-parto. Se existe um pré-natal bem feito, até com a construção de uma rede de apoio bem feita, vai diminuir o risco dessa mulher, até mesmo nessa questão hormonal, né? Com certeza. Né? Se existe um suporte vitamínico bem feito, também diminui o risco dessa mulher ter a depressão pós-parto. Né? Então, essa prevenção que a mulher precisa ter, esse cuidado, o apoio de se sentir acolhida. Exatamente. Né? Se sentir acolhida, de ter uma rede de apoio médica, de estar construindo na família, porque o que acontece com a mulher no pós-parto? Ela não consegue dormir, não é mesmo? Ela não consegue dormir, ela se olha no espelho, ela tá feia, né? Ela tá autoestima lá embaixo. Dificuldade de amamentar. O peito racha. Né? Os palpiteiros de plantão, né? Porque vem gente de todos os lugares dar pitaco na maternidade alheia, né? Eu acho que isso gera muita cobrança na paciente. Algumas vezes também ainda tem cobrança por parte do companheiro, que a atenção em relação ao companheiro diminui bastante. Então, são cobranças para todos os lados. A quantidade de mãe solo. Porque assim, é impressionante, né? Parece que a mulher faz o filho sozinha. Exatamente. Até mesmo a mulher que tem o marido, chega no pós-parto, o marido vai dormir e a mulher vai cuidar do filho sozinha. Aí a saúde mental da mulher não aguenta, gente. Ninguém aguenta, além, né, de toda essa autocobrança. A gente tem uma influencer, não sei se pode falar, né? Mas tem uma influencer recente aí que falou muito... Senão a gente vai ser cancelado. Exatamente, né? Mas ela falou muito aí sobre essa maternidade real, né? Da realidade de uma vida de uma mãe logo após que tem o bebê. Então, é muito importante a mulher ter ciência do que da importância desse cuidado da saúde mental logo após o nascimento do bebê. De acionar uma rede de apoio, de um suporte para ela dar conta de lidar com tudo isso. Até porque nasce uma mãe, nasce uma culpada, né? Que é o que dizem. Então, ela já se culpa por tudo. Sim. Então, acho que ter essa rede de apoio não só de família, né? Mas também de profissionais, tanto durante o pré-natal e o pós-parto, é fundamental. E tem aí na questão da saúde de vocês que trabalham, né, com essa questão da mulher, de mitos, né? A Mari falou um mito agora, que nasce uma mãe, nasce uma culpada. Como que é essa questão dos mitos que vocês têm que desmistificar aí no dia a dia das mulheres, das mães que procuram vocês? Hoje em dia a gente tem muito mito, né? Assim, principalmente na parte de ginecologia, que é uma área que é muito íntima, né? Então, as mulheres às vezes têm vergonha de se comunicar, tem timidez, tem alguns tabus para falar, né? Então, por exemplo, na minha área de ginecologia tenho HPV, vou ter câncer. Muitas das vezes tem medo de fazer um Papa Nicolau, fazer um exame de rotina, porque vai descobrir isso. E, na verdade, não é. Mas se você der um Google, com certeza você vai achar que é tudo mais grave do que realmente é. Mas, assim, isso é tudo falta de diálogo, falta de explicação na consulta, né? Então, tem muitas coisas. Perder xixi é normal, né? Que a gente estava conversando. E a sexualidade? Dá o quê? A sexualidade. Então, tem muito mito também em relação à sexualidade, né? Por exemplo, muitas mulheres acham que sentir dor durante a relação sexual é normal. E não é normal, né? Então, assim, existem muitos fatores envolvidos nisso, mas que são causas que devem ser investigadas, existem inúmeras causas para isso, então que podem ser solucionadas. Não é normal sentir dor durante a relação sexual. Não é normal perder xixi quando você tosse ou quando você faz algum esforço. Então, isso são todas situações que devem ser tratadas. Na gestação, por exemplo, não pode ter relação durante a gestação. Sim. Isso é um mito, né? Com exceção de algumas situações especiais, pode ter relação, pode fazer exercício físico. Então, existem muitos mitos, né? E a gente entra de novo naquela questão das consultas regulares.
Então, se a gente tivesse consultas, se a gente tivesse um acompanhamento não só durante a momento de tratar uma doença, esses mitos poderiam ser muito mais facilmente retirados da sociedade, né? É tudo falta de diálogo, né? De orientação. Então, hoje também a internet, né? Ela é muito boa para te dar informação, mas também ela leva muita desinformação. Sim. Então, e tudo a gente vai no Google pesquisar. Tudo vai no Google. Eu falo assim, Exatamente. o Google virou o médico, virou o terapeuta, virou tudo, né? A pessoa vai lá. E você acha que tá morrendo quando você lê o Google. Não, e várias pacientes chegam lá com diagnóstico pronto. Não, eu tô com isso, mas calma. Quem te falou que você tá assim? Qual exame você fez que fez você ficar assim? Né? Então, meio que assim, aumentou a ansiedade das pessoas, né? Sim. Mas também tranquilizou muitas outras. Então, assim, porque aí a pessoa lê, acha que não tem nada demais e fica em casa e também não vai, né? Dentro dessa questão do mito, eu lembro que a minha mãe contava que ela passou assim, ela falava assim, eu tive todos os meus filhos e eu não sabia o que era ter um orgasmo. Né? Então, esse também é um mito, pensar que tem muitas mulheres que não podem ter orgasmo. Sim. Né? E aí, a dificuldade, e aí a gente volta até para essa questão do emocional, de não ter liberdade. Né? De que a mulher ainda, naquele sistema antigo, patriarcal, que a mulher não tinha o direito de ter prazer. Né? Que a mulher, ela era feita para servir o homem. É reprodutora. Reprodutora, né? Então, a mulher vem ainda desse sistema antigo, que ainda tem muita coisa para a mulher conquistar. Nós já conquistamos muito, mas tem muita crença ainda arraigada que a mulher ainda precisa quebrar para ela poder viver numa plenitude, né, que nós temos. A gente já conquistou muito. Mas, assim, uma coisa que eu percebo é que em todo o processo terapêutico, às vezes a pessoa ela não consegue falar não, por exemplo. Então, quando ela descobre que ela pode falar não, ela vai ao extremo, né? E a mulher, quando ela conseguiu ali, por exemplo, ir para o mercado de trabalho e conquistar, ela foi com muita sede. Nós estamos, né, nesse processo de sede. E a gente está indo num processo de exaustão, não é mesmo? Né? Então, a gente precisa ainda conseguir achar esse lugar de equilíbrio. Sim. Né? Então, a gente ainda não conseguiu achar esse lugar de compaixão, a gente ainda não conseguiu achar esse lugar de se perceber, de se achar, de achar esse lugar do prazer, de se permitir. Não, pode continuar, só fala mais aqui no. Tá, desculpa, me empolguei. Tá ficando né? Mas assim, a gente está falando dos mitos, né? Então tem muitos mitos ainda que a mulher precisa achar para encontrar esse lugar de autossatisfação. Sim, com certeza. Sim. Mari e Taya, fala um pouco pra gente, para as mulheres, né, que tá assistindo, para a questão da prevenção, de procurar dessa questão de, né, o que ela pode fazer, tá procurando não só falar ginecologia, né, mas em si, um médico em geral, no nosso corpo, né, essa importância de você estar indo aí buscando um profissional, um médico. Bom, se a gente pensar que as doenças mais graves hoje em dia, elas são... se a gente pensar que as doenças mais graves de hoje em dia, elas começam sem dar sintoma nenhum, isso aí já diz muita coisa. Então, a maioria dos cânceres, das doenças graves, elas são preveníveis. Então, e não produzem sintomas. Então, como que a gente vai descobrir essas doenças graves preveníveis sem fazer os exames de rotina? Não tem como. Então, assim, não só na ginecologia, como todos, principalmente, né, as áreas mais básicas, cardiologia, endócrino, a gente tem que ter uma regularidade, sim, porque é aí, nesses exames de prevenção, que a gente consegue fazer diagnóstico precoce, que a gente consegue tratar precocemente e evitar uma doença muito mais grave e severa lá na frente. Sim. Então, tudo que a gente consegue tratar antes,
lá na frente vai ser melhor. Tudo bem, pode ter um dia que você vá e seus exames vão estar tudo bem. E é ótimo, é isso que a gente quer mesmo, né? Que bom, parabéns para quem está com os exames ótimos e normais. Mas para quem não estiver, a gente vai ter uma possibilidade muito maior de tratar qualquer enfermidade que aparecer do que quando ela já não tiver mais tratamento ou possibilidade de cura. Sim. É o que a gente entra no que a gente fala do autocuidado, né? Então, assim, se a gente parar para perceber em que lugar nós estamos na nossa lista de prioridade. Onde que a gente está? Se a gente fizer uma lista de prioridade, onde que entra o seu nome? Né? Em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, quarto, quinto. Pouquíssimas pessoas vão colocar o seu próprio nome em primeiro lugar. Sempre é o outro, e né? Quando a gente fala em autocuidado, a gente não está falando só de estética, de ir para uma academia. Claro que faz parte, é super importante, mas não é só isso, né? É o você prevenir, é você procurar prevenir também essas questões que a gente não vê, né, que a gente não percebe ao olhar para a pessoa, ao se olhar no espelho. Então, a gente olha ali, a gente não percebe que a gente pode ter alguma coisa que está se desenvolvendo ali sem a gente saber. Então, aí que entra a importância dos exames preventivos, né? Então, quando a gente coloca aqui que hoje, por exemplo, o câncer de mama é uma das principais causas de mortalidade ainda na mulher, isso é seríssimo, porque são exames simples que a gente consegue fazer, né? Aí com a mamografia, ultrassom de mama, né? O próprio câncer de colo de útero, então tem uma incidência altíssima nas mulheres hoje em dia ainda, que pode ser descoberto e prevenido com um simples exame de Papa Nicolau, que você faz ali rapidinho no consultório. Então, assim, são doenças que são diagnosticadas de forma precoce, né, que se diagnosticadas de forma precoce a gente consegue ter uma altíssima taxa de cura, e hoje ainda tem uma incidência muito alta e ainda causa uma grande mortalidade nas mulheres. Então, não faz sentido, né? A gente precisa colocar o nosso nome lá no primeiro lugar na lista de prioridade, para que a gente possa se cuidar, né? Não só esteticamente, mas por dentro também. E só para reforçar do câncer de colo, o câncer de colo do útero é o que mais afeta mulheres em idade reprodutiva ativa. Então, assim, são mulheres jovens, sabe, que morrem por câncer de colo do útero e que é prevenível, porque hoje a gente tem até a vacina. Eu vou te falar que até nas consultas particulares, muitas pacientes não sabem que existe a vacina contra o HPV. É um dos únicos cânceres que tem uma vacina que pode ser evitado, né? Então, o HPV, que é o vírus, o papilomavírus, ele infecta a região genital feminina e ele está aí presente em 90% dos casos de câncer de colo. Então, se você vacina você, vacina seu filho, orienta a filha do colega, orienta todo mundo a vacinar, se você sabe disso, daqui a um tempo não existe mais câncer, né? Porque vai estar todo mundo muito protegido com a vacina, que protege até 80% dos cânceres. Então, é muito importante isso. E isso a gente vai saber mais, assim, por mais que a gente faça vídeo, conteúdo, às vezes se a paciente não for na consulta, é uma informação que passa batido. E às vezes até a própria, né, a pessoa que vai, às vezes, ou ela não tem acesso, né, muitas vezes, e não tem um conhecimento do que é realmente, né, o que ela precisa. Ou também fica lá, eu pesquisei, eu tô com isso e já chego lá, doutora, pelo amor de Deus. Ou então só olha, vê e põe o celular de lado. E vida que segue, né, não se coloca em primeiro lugar, como a Thay falou, no autocuidado, e deixa pra depois. É sempre depois. É e sempre né, depois. na questão E o depois da saúde, chega. Uma hora chega, né? Uma hora depois chega. Porque aí a gente entra na questão da nossa mente também somatizando no corpo, né? As dores, né? O emocional. Sim. Como que é isso? Em que sentido, Nath? Eu não entendi. A nossa saúde mental, ela pode começar a somatizar no nosso corpo. Ela dá sinais todos os tempos. Como que é isso dessa questão do emocional? Sim, olha só. A saúde mental, ela interfere diretamente, porque, olha, quanto mais estressado a gente ficar, a gente está falando da mulher, mas quanto mais estressado qualquer indivíduo ficar, ele vai ter uma liberação maior de cortisol, né? Sim. Quando a gente fica exposto por muito tempo ao estresse, a gente vai ter uma maior probabilidade de desenvolver
várias doenças, né? E quando a gente está com a saúde mental mais saudável, a gente vai ter uma maior capacidade de resolução de problemas. Então, vai ser mais atuante nos problemas diários. Então, você vai ficar menos tempo em uma situação de estresse. Você vai conseguir sair com mais facilidade de um problema. Eu estou num trabalho ruim, eu vou ser mais resiliente para sair logo daquele trabalho ruim. Então, a saúde mental ela vai interferir diretamente em todas as situações. Eu estou num relacionamento ruim, eu estou bem saudável, eu estou saudável mentalmente, eu vou sair desse trabalho ruim, eu vou ver mais alternativas para sair dessa situação. Então, eu preciso estar bem emocionalmente para todas as questões da minha vida, né? Eu penso que a nossa saúde mental ela vai realmente interferir em todas as nossas decisões. Eu acho que nunca um se combo, falou né? tanto em saúde mental como está falando agora, né? Porque hoje está todo mundo sob muita pressão em todas as questões, né? Tanto na vida pessoal, na vida do trabalho, na vida com a família. Hoje em dia todo mundo se pressiona muito, né? Acho que as gerações que estão vindo cada vez mais com esse estresse assim, do dia a dia e acaba somatizando. Então começa a ter dores, ficar doente, né? Olha, a pandemia em si trouxe um lado, não vou falar que foi positivo, mas assim, expôs essa necessidade de cuidado com a saúde mental, né? Sim. O grau de ansiedade aumentou muito, eu acho que trouxe uma visibilidade maior desse cuidado com a saúde mental, as pessoas passaram a aderir melhor, os dados dizem que nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Isso é muito alarmante. Uma pessoa que tem uma ansiedade não tratada, isso vai caminhar para uma depressão e vira uma bola de neve, né? Então, assim, as pessoas precisam sim buscar, faz uma avaliação. Esse cuidado, ele precisa ser um cuidado conjunto, terapia e muitas vezes um encaminhamento para um psiquiatra, porque tem tratamentos que não é só terapia e tem tratamentos que não é só psiquiatra, né? Então precisa ser um tratamento conjunto, mas as pessoas precisam diminuir ainda muito preconceito. Lá naquele desafio que você perguntou lá atrás, né? E assim a gente passou. Um desafio muito grande ainda é quebrar o preconceito que ainda existe em relação ao tratamento. Eu acho que existe em tudo, né? Na terapia, mental. as pessoas falam assim, eu não preciso fazer terapia. Gente, terapia é água, gente. Eu não preciso ir num médico especialista. Vou lá no clínico geral, né? Todos, as pessoas sua esquecem, parte, né? Que se você não cuidar da sua saúde mental, se você não estiver bem mentalmente, todas as suas áreas da vida são afetadas. Sim, todas. E olha só, deixa eu só dar um recadinho para vocês, né? Os profissionais que mais são atingidos por burnout, médicos, né? São os médicos, né? Porque é uma profissão que lida com as dores, é uma profissão que esbarra muito nas instituições, né? Às vezes vê a necessidade do outro e não consegue fazer. Às vezes não consegue ajudar, né? Porque eu falo assim, também o outro precisa querer, eu quero ir no médico, deu tal doença, você também precisa, eu quero curar. Tem gente que às vezes fala, não, eu quero já deixar isso, né? Como que é para vocês lidar com essa questão, acho que da mãe, da mulher, que quando a mulher tá aí nessa questão gestacional, ela fica toda emotiva. Eu falo que vocês são um pouco terapeutas também na área de vocês, né? Olha, eu vou te falar que existem vários tipos de paciente, viu? Tem as pacientes que são tranquilas, que não ligam pra nada. Tem aquelas que vêm com a listinha de pergunta, que já com os tópicozinhos que pesquisou e que alguém falou e vem tirar dúvida, mais preocupada. Tem aquela que nunca tem tempo, né? Então tá sempre desmarcando a consulta, sempre adiando, mas quer fazer o exame ali. Então, que no caso seria a relação médico-paciente, varia muito, né? Porque como a gente lida com vários tipos de pessoa, tem pessoa que você se identifica mais, tem pessoa que você se identifica menos. E eu acho que o desafio na obstetrícia, às vezes,
é justamente o que a gente já falou, né? Que é conscientizar as pessoas, assim, sobre o que está acontecendo na vida dela, são as transformações que acontecem, né? As mudanças no corpo, desde as mudanças no corpo, as mudanças emocionais. Então, assim, na consulta, a gente vê de tudo, né, Thay? É bem complicado, viu? Assim, a obstetrícia, assim, a mulher nessa fase, ela tá muito instável. Sim. Acho que essa palavra é bem colocada. Ela fica muito instável, porque os níveis hormonais, eles estão diferentes, né? A mudança no corpo dela é muito grande. É muita mudança, são muitos pitacos também. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ah, se você fizer isso, vai prejudicar a gravidez. Ah, por exemplo, eu tive uma paciente esses dias que ela gostava muito de treinar. Ela tinha a rotina dela de atividade física e tudo. E todo mundo começou a falar pra ela, você precisa sair, porque você vai prejudicar a sua gravidez. Resultado, ela saiu, estava super estressada, porque já ganhou muito peso, super estressada porque parou a atividade física dela. A ansiedade aumenta, né? Aumenta a ansiedade, então aumenta o peso, a autoestima dela baixa. Então, assim, tudo isso por pessoas que estavam ali falando pra ela, e ela chegou na consulta e eu cheguei pra ela e falei assim, não, você pode voltar pra sua atividade física. Nossa, ela quase me abraçou. Então, assim, são situações que a gente vai... É como eu falei, né? Na obstetrícia, a gente não lida com doença. Então, você tem que estar ali para ser o apoio. E as pessoas, elas precisam de tipos de apoio muito diferentes. A gente tem paciente que, às vezes, entra em conflito, por exemplo, com o marido. Então, você já vira um apoio nessa parte. A voz do médico, da médica, tem um peso muito grande, Sim, né? E tem pacientes que realmente chegam ali e se abrem para você. Ou então, às vezes, elas passam com... Porque nem sempre a gente começa esse acompanhamento desde o início, né? Então, algumas vezes elas passam em outros médicos e chegam pra gente, às vezes, ruins, com né? experiências ruins. Então, às vezes, chegam... Isso tem muito, alguém né? disse alguma coisa pra elas chegam já no seu consultório, assim, desesperada. E, na verdade, não era nada. E ela passou uma semana ali sem dormir, preocupada com aquilo. Então, assim, é bem difícil. O período da gestação para a mulher, ela é muito complicado. Então, ela precisa de uma rede de apoio realmente muito boa. Muito E quando boa. a mulher não tem, né, essa rede de apoio, como que é lidar, principalmente, eu acho que com o emocional? Porque, como vocês falou, a mulher tá instável. Acho que é tipo uma bomba relógio, né? Uma hora ela tá explosiva, daqui a pouco ela tá calma, chorona. E A é muito terapia é um excelente meio de ajudar. É muito difícil, porque, querendo ou não, nessa fase, principalmente do puerpério, que o bebê depende exclusivamente da mãe, né? Então, assim, de mamar e tudo. Claro que tem uma ajuda ou outra que dá pra ajudar, mas nessa fase que depende exclusivamente da mãe, é uma fase muito desgastante, né? Que ela não dorme, privação de sono, não consegue estar com o marido. E às vezes, assim, ela tem a licença maternidade, mas o marido não tem. Então, ela passa 24 horas do dia em função do bebê. E aí começa a ter raiva do marido, que o marido tá saindo para trabalhar. Então, são os hormônios alterados. Então, assim, o que eu sempre falo para elas nesse período é... Você tem 7 dias da semana, 24 horas do dia, você vai tirar 1 hora da sua semana só pra você. Vai fazer uma unha, vai cuidar do seu cabelo, vai no shopping, torrar o seu cartão, vai fazer o que for um momento seu. Porque eu acho que além dessa instabilidade, é a falta de identidade da paciente. Ela se olha no espelho, não se reconhece. Ela fala, cadê aquela mulher que eu era? Cadê aquela pessoa que eu era? E começa a ficar triste com o que ela tá vendo. Então, eu sempre falo, vai fazer suas luzes, porque às vezes não faz porque tem medo, né, apesar de poder fazer, mas tem umas que não fazem por medo. Então, vai cuidar, vai se cuidar, vai se amar. Né? O amor próprio, né? Isso. Desaparece, sim. Desaparece. E muitas demoram muito para recobrar essa identidade dela. Exatamente. Se Muitas perdem. vezes o puerpério, ele acaba sendo uma fase ainda mais difícil do que a gestação. Sim. Né? São 40 dias ali, que, né, o período ali do puerpério, que acaba sendo mais difícil realmente do que a gestação, porque é um período de muita mudança, né, de muitas adaptações na vida, da rotina do casal, né? Então, ali antes eram 2 pessoas, né? Agora já tem um bebê que tem a privação de sono, que precisa de atenção, que precisa de cuidado, que depende exclusivamente ali da mãe para sobreviver, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande para a mãe, né? E aí, o que é, às vezes, qual é o sentimento dela?
né? Como a Mari falou, muitas vezes você fica ali naquela licença maternidade, você vê a vida de todo mundo fluindo, a vida de todo mundo indo, as pessoas trabalhando, as pessoas viajando, e você tá ali naquele... Paralisada. Né? Paralisada. Você não está paralisada, você escolheu, você tem aquele sonho da maternidade, é maravilhoso e tudo, mas é um período muito difícil e que ela realmente precisa ter um tempo para ela, para que torne isso mais tranquilo, né? Para que ela não se sinta perdendo a identidade, de não se olhar no espelho e ver só uma mãe, mas e sim olhar no espelho e ver uma mãe e uma mulher. Ela não deixa de ser mulher, porque ela se tornou mãe. Ela precisa ter o tempo dela de mãe, ela precisa ter o tempo dela de mulher. Então, isso a gente precisa colocar para elas, né? Para que elas não se esqueçam e virem só mãe. Porque uma hora elas... E tem um conflito de sentimento também, porque ela sente o maior amor do mundo, mas também se sente culpada de estar triste com aquela situação, de estar chateada, de estar infeliz com aquilo. Que daí então, como já que pode olha entrar na depressão. Na depressão. Exato. Então Exatamente. olha pro filho e fala assim, gente, eu tinha que estar a mais feliz do mundo, mas por coisa dos mitos que todo mundo tem, que a maternidade é maravilhosa, que amamentar é fácil, que aquela foto com o neném segurando um bebê e amamentando é a coisa mais fácil do mundo, e não é, entendeu? Então, assim, cada um tem sua experiência, pode ser fácil para umas, mais difícil para outras, mas aí ela olha para aquele momento e fala assim, eu devia estar feliz, eu devia estar dando saltos de alegria. Sim. E tô infeliz, amo meu filho, mas não quero dar de mamar porque dói. Então, são muitos conflitos, muito conflitos. É aí que a gente entra, né? Em tentar tá sempre sendo esse apoio. E a gente vê a maternidade de uma forma maravilhosa como ela é, extremamente satisfatória. É maravilhoso você ter o seu bebê, você poder amamentar, você saber que só você é capaz de dar aquele alimento. Ninguém mais pode. Por mais que todo mundo queira, ninguém pode fazer isso, só você. Então, isso é maravilhoso, mas não é fácil. Seria porque o ideal, é maravilhoso. né, nesse acompanhamento, ter também uma equipe multi, né? Com certeza. Seria muito legal ter uma equipe multi para essa mãe. Com certeza. Que é o que hoje já tem muito... A gente já tem equipes, né? Que já tem a fisioterapeuta, tem a psicóloga, Sim. tem a enfermeira que vai acompanhando dele. Por isso que a importância do pré-natal, mais uma vez, né? Porque... Sim. A gente consegue preparar para a maternidade real, assim, logo na sequência, né? Então, é muito importante. Eu penso que esse é um outro mito, né? Que precisa ser trabalhado com a mulher, né? A maternidade real. Eu vejo muito, em questão tanto da maternidade, da saúde mental, as pessoas, elas se comparam muito com a outra. Demais. Tipo, a minha dor... né? Ou a maternidade. Mas por que de tal pessoa foi tão fácil, parece que a minha tá sendo difícil, Sim. né? O apoio também do Sim. parceiro, do companheiro nessa questão. Mas é entender o processo próprio, né, Nath? Mas nem todo mundo, nem toda mulher quer entender esse E eu processo. acho que a internet ainda piorou muito isso, porque assim, você olha no Instagram... Você vê as blogueiras lá morando numa casa maravilhosa, tendo 5, 6 filhos, mas tem uma rede de apoio, assim, que às vezes ela não tem essa maternidade real que as nossas pacientes têm, entendeu? E aí você se compara, nossa, mas a vida dela é perfeita, e aí eu tô aqui ralando, com depressão, com meu filho e tudo mais, só que não é a rotina da pessoa, né? Mas pode ser que ela lá na casa dela, com 1000 filhos, ela tenha seus problemas também, né? Sim. Então todo mundo tem suas questões. É muito importante a gente colocar que a gente nunca deve, né, se comparar com o outro, né, em nenhum processo, né, nem processo de maternidade, nem nenhum tipo de processo, porque cada um tem a sua história, né. Então, por exemplo, a gente costuma dizer o quê? Mesmo numa paciente que teve uma gestação uma vez e tem uma segunda gestação, nem a gestação dela, nem o próprio processo dela de parto, de gestação, de puerpério, vai ser igual. Então, nem ela pode se comparar com ela mesma, quanto mais se comparar com uma outra pessoa numa realidade totalmente diferente. E por quê? Quando você coloca um parto, eu tive um parto há 3 anos atrás, mas foi totalmente diferente de agora. Tudo bem, mas por quê? Você tinha uma outra idade, você tinha um outro corpo, você tinha uma outra cabeça, você tinha uma outra situação. Hoje, 3 anos depois, a gente não é mais a mesma pessoa de um mês atrás.
E às vezes você tinha mais inteligência, Já foram- você tinha mais saúde mental do que hoje, A gente no já dia passou de por hoje, né? tantas experiências. De um mês pra cá, a gente já passou por experiências que mudaram a gente. Já tantas coisas aconteceram em um mês para outro. Você imagina em 3 anos. Então, Sim. nem uma gravidez na mesma pessoa, ela vai ser igual. E quanto mais você se comparar a uma gravidez Sim. de uma As outra mulheres- pessoa. as Então, mulheres é muito em difícil, si, né? elas se cobram muito, Se né? cobram A muito. mãe se cobra muito, né? Até por essa responsabilidade excessiva que coloca sobre a mulher, Sim. né? Então, quando a mulher se torna mãe, ela se sente tão responsável por essa criança, por ser uma mãe perfeita, por se autocobrar em ser uma mãe perfeita, em dar tudo que essa criança precisa, que aí ela não consegue olhar para esse processo com autocompaixão, porque esse é o sentimento principal que todas nós Sim. precisamos ter, né? Olha, eu faço o que eu dou conta. Sim. Mas É? a sociedade criou, né, que a mulher tem que ser a Mulher Maravilha, tem que ser a guerreira, tem que aguentar Tudo tudo. bem não equilibrar todos os pratos, né? Tudo vai bem ter- você ninguém não ser 100% consegue. no seu trabalho, você não ser 100% na sua Ninguém maternidade, consegue. como esposa. Ninguém é 100% em tudo. Então, Sim. eu acho que é isso que tá vindo dessa geração e principalmente com a internet. Eu lançando a polêmica, né? Mas eu acho que Mas é isso mas que acontece, verdade. entendeu? Todo mundo quer dar conta de tudo. E assim, gente, é tudo bem não dá, sabe? Tá tudo certo. Se não der, Então, você vai mas atrás de olha outras só, coisas. né? Então, Aí é que entra essa questão do autoconhecimento, sim. né? Porque quando você se autoconhece, você vai olhar, você tem seus pontos positivos, você tem seus pontos negativos, e os pontos positivos vai ajudar você a olhar para esses pontos negativos e ajudar a fortalecer isso. Mas se você olha só seus pontos negativos, você vai se encher de ansiedade, você não vai conseguir fazer nada. Aí vai ser só autocobrança, só sentimentos negativos. Ou seja, todo Né? mundo fazendo terapia, por favor. Terapia Terapia é água, saúde, gente, é né? ar. Gente, Todo mundo precisa. Exatamente, né? E aí é um outro mito, né? Porque eu falo que as pessoas, quando chegam na terapia, grande parte, né? Quando chega na terapia, já passou pelo padre, já passou pelo pastor, já passou por todo mundo, né? Então, é o último processo. É o último recurso, É o como último se fosse assim, recurso. se não der jeito aqui agora. Exatamente. E Faz até não, 2 vezes por semana, né? a terapia, na verdade, ela não é para tratar transtorno, né? Ela é também para tratar transtorno, mas a terapia, ela é para autoconhecimento, né? Ela é para ajudar a gente a conhecer a nossa história, A lidar melhor com as coisas que a gente enfrenta. As Isso. perdas, ganhos, tudo, né, gente? para tudo. Inteligência né? emocional. Então, assim, a gente Responsabilidade emocional. A gente Dependência nasce dentro emocional. de uma crença e a gente precisa questões. construir a nossa própria história. Se eu cresço dentro de uma crença disfuncional e eu não mudo isso, eu vou viver uma vida disfuncional. E você vai repetindo, né? Enquanto você não muda aquilo que você precisa mudar, vira uma repetição de padrão. E é Enquanto você não inconsciente, olha, né? é inconsciente. Se você não olha para aquilo, por que que muitas pessoas às vezes chegam na terapia ou falam assim: "Nossa, mas eu só tenho um relacionamento ruim". Tá, mas você já parou para olhar por que que você teve um relacionamento ruim? Só como que foi o relacionamento dos seus pais também? Né? Você já teve alguma doença na sua família? Então é olhar isso, né? É olhar a sua saúde mental é importante. É aquilo, olhar pra dentro de casa primeiro, pra depois... O nosso cérebro ele Também. tem uma tendência a voltar para aquilo que ele conhece, né? É mais cômodo voltar para aquilo que ele conhece. Então, se você viveu um relacionamento abusivo e você não entrou com uma interferência nisso, você vai voltar para um outro relacionamento abusivo. E vai só piorando. Cada É. vez vai pior. Sim, né? Cada São vez as é nossas pior. construções, são os nossos esquemas, né? É verdade. Sim. Meninas, antes de encerrar, quero aqui agradecer os nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patente, a Bia, da Clínica Espendolho Oficial de Alphaville e a Kellen Souza Boutique.
Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Em nossas mãos. E antes de encerrar, quer deixar aí, Mari, uma mensagem? Deixa aí pro pessoal de casa o seu Instagram, onde o pessoal te encontra. Se quiser deixar uma mensagem pro público. Meu Instagram é doutora DRA, Mariana B. Silveira. O meu recado, eu acho que a gente falou muito bem aqui, que assim, a mulher hoje em dia está conquistando seu espaço no mercado de trabalho, né, na vida, né, em todas as áreas a mulher está tendo um destaque. E nada mais para continuar com isso, ter o seu autocuidado, autoconhecimento, identificar quando está bem, mas também quando não estiver bem, mas principalmente antes de ficar ruim, procurar ajuda pra gente fazer rastreamento de doenças. Às vezes, mesmo estando tudo bem, às vezes é uma palavra de que precisa, uma orientação, e que a gente está sempre aqui para ajudar, né? Então, a nossa formação é justamente isso, como a Thay falou no início, né? É dar acolhimento. Então, não é só uma consulta, a gente dá acolhimento para todas as fases da vida. Então, todas as mudanças que a mulher vai ter no seu corpo, desde a primeira menstruação, antes de engravidar, na adolescência, na gravidez, na menopausa, que também hoje a população está envelhecendo, então são realidades que estão acontecendo agora. Então, muitas mulheres afetando a qualidade de vida e que precisam desse cuidado, desse olhar, né? Então, se sente mal não é normal. Então, tem que procurar ajuda, se possível, quando estiver bem, mas se estiver mal, procurar ajuda, que a gente está sempre disposto a ajudar. Tá, deixa aí uma mensagem para as mulheres, seu Instagram também, onde o pessoal te localiza. Meu Instagram é DRA Thay Araújo, né? Então, acho que a lição que fica hoje aqui é que realmente a gente precisa se colocar como prioridade na nossa lista de prioridades e de preferência em primeiro lugar, né? E que a gente possa conseguir olhar mais para a gente, né? Antes de olhar para fora, e principalmente focado nessa prevenção. Né, focar em se cuidar, em se autoconhecer, em procurar uma terapia, em procurar fazer os seus exames de rotina, procurar estar sempre bem consigo mesma. Né, nem sempre, e também quando a gente coloca isso, a gente não está aqui querendo dizer que vai ser tudo perfeito se você fizer isso, né? Que continua sendo difícil, né? A gente não vai ser 100% em todas as áreas, nem que a gente esteja bem na nossa saúde mental, nem que a gente esteja com todos os nossos exames em dia. A gente não vai ser 100% o tempo todo, mas
é aquilo, vamos focar no que a gente pode controlar. E isso a gente pode, né? A nossa busca pelo nosso autoconhecimento, a nossa busca pela nossa saúde, a gente pode fazer isso pela gente. Então, acho que é muito importante que a gente faça, que a gente tenha essa conscientização dentro da nossa casa, né? Levar os nossos filhos, levar os nossos pais, informar as nossas amigas e levar todo ao máximo, a gente tentar fazer o melhor que a gente pode. E a nossa função aqui é justamente essa, é estar lá e acolher, né? Acolher Sim. de todas as formas que a gente puder, não só como médica, não só na prevenção de doenças, mas também em todas as áreas que for preciso, né? No que for preciso, a gente vai estar lá para poder acolher. Legal. Né? E você, deixa aí pro pessoal de casa, seu Instagram, onde o pessoal te encontra. Deixa sim, Nath. Bom, meu Instagram é @psi_neia_gomes. Me segue lá, estou sempre deixando alguns conteúdos lá. Acho muito importante, né? Mulheres acolhendo mulheres. Sim. Nós estamos nessa jornada, né, de autoconhecimento. Acho que nós mulheres ainda temos muito que crescer. E nessa busca, acho que é por isso que nós somos tão ansiosas, né? Estamos aí querendo achar o nosso espaço e isso é muito importante. Ainda que a gente não consiga achar o que nós queremos, chegar ao topo que nós queremos, mas nós vamos deixar esse legado aí para as nossas filhas, para as nossas netas. Então, me segue lá. Meu trabalho todo hoje é online e é assim que eu estou construindo a minha história. Então, facilita, né, gente? Muito. Facilita. E muito bom, Nath. Obrigada por essa oportunidade. Eu acho que a internet também traz isso para a gente, né? Sim, Poder Sim. disseminar com mais facilidade o nosso conhecimento. E é levar, né, o conhecimento também à internet. A gente vê muitas coisas ruins. Eu falo que o Natcast ele tem um propósito de levar consciência e conhecimento para a população. A gente está fazendo a nossa parte, né? De Sim, tentar conscientizar o máximo de pessoas. Tem um alcance Exatamente. muito grande a internet, né? A gente consegue... A gente vê como a informação ela dissemina de uma forma... Sim. Alcança pessoas. Então, assim, é muito importante, eu acho que o trabalho que faz aqui. Sim. Tem uma frase de Martin Luther King que ele fala o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Né? Então, vamos fazer a nossa parte. Meninas, gratidão. Quero aqui, né, deixar meu agradecimento para a gente falar, né, sobre esse assunto saúde da mulher, saúde emocional, tá? E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, já curta, já comenta, já encaminha aí para várias mulheres que precisam ouvir esse podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e eu espero vocês no próximo Natcast.